Dois. Boa tarde, estamos iniciando hoje a nossa live com a juventude, parabenizando a todos os jovens da cidade de Cajazeiras. Vamos discutir e debater a posição, o posicionamento, a condição que o jovem se vê na política, principalmente na cidade de Cajazeiras, com a presença de Ícaro Chaves, estudante de arquitetura, e da nossa querida amiga Rita, que é assistente social. Dois jovens atuantes na cidade de Cajazeiras e que estão aqui para debater conosco esse momento tão importante de participação do jovem na política. O jovem que vem, no decorrer dos anos, se afastando um pouco da política, por decepções, às vezes por falta de interesse, de debater, de buscar esse encontro que é necessário. E nós, enquanto pessoa política, precisamos debater com a juventude de Cajazeiras esse tema e também outros que serão aqui colocados pelos nossos entrevistados. Boa tarde, a palavra é de vocês. Boa tarde, gente. Eu me chamo Rita, sou assistente social. Dizer que para mim é um prazer estar aqui discutindo essa pauta super importante no dia tão especial, que é o Dia da Juventude. E junto com a pré-candidata Denise, vamos dialogar propostas para esse público que tanto necessita. Sem dúvida. Boa tarde, meu nome é Ícaro, como Denise falou, sou estudante de arquitetura. E a importância dessa discussão, desse diálogo, já mostra uma posição ímpar, porque a juventude precisa ser inserida nesse debate e, claro, estamos aqui para representar um pouco da juventude e conversar um pouco com Denise sobre essas pautas tão importantes que podem agregar a juventude. E a juventude agregar o governo, claro. Como é que você vê, Ícaro, o jovem na política cajazeirense? Como ele está inserido? Como você acha que deve ser a participação desse jovem? Não só para ir votar, não só para estar participando de eventos, mas nessa discussão política, como você vê, você e Rita, como vocês dois enxergam, têm a visão dessa juventude de Cajazeiras e como essa juventude pode participar mais ativamente desse momento? Infelizmente, assim, a juventude está tem uma descrença enorme da política e, às vezes, o homem público, o poder público, se quer não só a juventude, mas a população, que é tão importante ser ouvida. E aí, durante a pandemia, a gente consegue ver essa descontinuidade de políticas públicas pensada tanto para a juventude quanto para a população, por sequer escutar. Por isso que é tão importante esse diálogo, e a juventude participar desse diálogo, participar e, claro, o poder público dá a brecha para a juventude conseguir dialogar. Dizer, Denise, que como residente, moro em Cajazeiras, resido no bairro e vejo, de fato, que os jovens eles estão muito desacreditados da política de Cajazeiras. E o jovem ele tem um papel fundamental na política, de lutar, trazer suas pautas como o próprio militante, trazer suas pautas para os poderes, para eles escutarem, através disso, ser inserido em projetos, programas. E em Cajazeira tem deixado muito a desejar nesse sentido. A juventude não está sendo ouvida e meus amigos até relatam que eles falam, né, que precisam mais ter espaço para, de fato, ser ouvido. Isso é um momento importante. Eu gostaria que os ouvintes e os que estão nos assistindo nesse momento possam interagir conosco, se assim o desejarem. Eu acredito que os movimentos da juventude, não só na nossa cidade, mas na Paraíba e no Brasil, eles têm sido mais feitos pelas redes sociais. O jovem pode não estar ativamente participando dos movimentos, mas o jovem tem uma importância fundamental nas nossas redes sociais. E essa descrença com a política é que nos levou a trazer vocês para que a gente possa debater com a nossa juventude, para que ela possa nos mostrar na política o seu interesse de construir um plano de governo
com a nossa pré-candidatura. E a partir daí eu gostaria de ouvir de vocês o que é que vocês esperam para Cajazeiras no futuro? O que é que vocês esperam de um gestor ou de uma gestora para a cidade de Cajazeiras, seja na cultura, na educação, na saúde, para a juventude, o esporte? Como vocês estão vendo os movimentos jovens, a juventude, a escola, esse momento de pandemia? Enfim, como é que a gente pode, nesse momento, debater esses assuntos e formar um plano de governo que vá aos anseios do jovem, que precisa ser inserido no mercado de trabalho, que precisa ser inserido nas políticas públicas e que precisa também de participar da gestão. Sem dúvida. E aí a gente consegue analisar, hoje Cajazeiras é uma cidade universitária e aí tem um poder muito grande das universidades junto com a prefeitura conseguirem trazer políticas públicas para a cidade de Cajazeiras. Inclusive, como eu sou estudante de arquitetura e a gente conversou um pouco, é preciso e tem essa necessidade da prefeitura de Cajazeiras escutar o estudante de arquitetura são trabalhos de infraestrutura na cidade e, claro, com auxílio da secretaria, sem dúvida nenhuma, mas também a gente analisar que o estudante, às vezes, ele sai da faculdade muito imaturo. Às vezes, ele não tem um espaço de um estágio. E aí, quando ele sai para o mercado de trabalho, ele não sabe para onde correr. Às vezes, fica, agora eu saí da faculdade, vou para o mercado de trabalho e não tenho emprego. Porque, claramente, as empresas vão perguntar qual é a sua experiência. E aí, a cidade de Cajazeiras, a prefeitura de Cajazeiras, tendo um trabalho de inclusão desse jovem no mercado de trabalho é importante, sem dúvida nenhuma, já na faculdade, para quando ele sair. E, inclusive, claro, ele tendo esse perfil e trabalhando na cidade de Cajazeiras, muito provavelmente ele poderá ficar na cidade de Cajazeiras, que infelizmente a gente vê muitos jovens deixando a cidade de Cajazeiras quando se formam e saem da faculdade. É verdade, Ícaro. Cajazeiras é uma cidade que é polo, existem 4 faculdades aqui em Cajazeiras e justamente o gestor buscar parceria com essas instituições, trabalhar a juventude de Cajazeiras. Outro ponto que Ícaro tocou que é muito importante, que eu acho a gente dialogar sobre isso, é sobre a questão do primeiro emprego. Os jovens se inserir no mercado de trabalho. O que a gente vê é que quando o jovem, Denise, termina o ensino médio, ele fica praticamente sem rumo, porque não existe cursos direcionados para essa juventude, capacitação. E hoje o mercado de trabalho, ele exige experiência. Infelizmente, esse jovem fica à mercê da marginalidade. E precisa muito, nesse sentido, o gestor olhar nessa parte, pela juventude de Cajazeiras. O pessoal fala muito disso, que muitas vezes vão atrás de emprego, mas quando chega lá existe essa questão da experiência que desmotiva muito. E eu acredito que o gestor tem que olhar muito para isso. E também, Denise, existem os CRAs, né, que é os Centros de Referência de Atenção Básica, que é um equipamento super importante. Verdade. Que existe, né, em Cajazeiras, da Política de Assistência Social, que pode ser usado, Denise, para... Já existe, né, alguns cursos, só que esses cursos, muitas vezes, ele não ajuda, de fato, o jovem, porque muitas vezes é curso relacionado a bordado, a crochê. Não é um curso que ajuda ele a se inserir ao mercado de trabalho. Um curso ativo, que ele possa se tornar até um empreendedor e ter seu primeiro emprego. Eu acho que, de fato, o gestor precisa ter um olhar carinhoso nessa parte da juventude. E nesse momento, Rita, a gente quer dizer a você e a Ícaro que nas nossas políticas públicas nós queremos inserir o jovem no mercado de trabalho, oferecendo parcerias com o município e as empresas de Cajazeiras, como é feito no governo do estado, para que a gente possa oferecer essa primeira experiência, esse primeiro trabalho. E que esse jovem, quando ele for procurar o seu emprego, seja do curso técnico, seja do curso superior, seja do curso do 2º grau, ele possa estar devidamente no seu currículo já a sua primeira experiência de trabalho.
precisamos também incentivar o jovem a participar mais da política, né? Porque se o jovem participa mais, ele terá a sua voz mais forte, mais presente dentro das instituições públicas. E o jovem hoje, ele é muito consciente do seu papel. Eu acredito muito em vocês, na juventude, e é por isso que a gente quer a participação efetiva da juventude no nosso plano de governo, porque é ouvindo vocês que a gente vai embasar essas estruturas que a gente está formando para uma nova gestão, se assim a gente chegar lá. Como pré-candidata, eu gostaria de ouvir de vocês o que é que vocês acham para a cultura de Cajazeiras, o que é que a gente pode apresentar, não só para a juventude, mas para a população em geral. Como vocês acham que a gente deve desenvolver a cultura? Como é que está a cultura de Cajazeiras? A Cajazeiras tem a cultura de ser a cidade que ensinou a Paraíba a ler, que envolve a educação, que envolve os projetos esportivos, porque a gente vê também o nosso jovem, hoje aquele que não tem uma alternativa, muitas vezes se envolvem com drogas, se tornam usuários de drogas. Como é essa preocupação da juventude para que a gente possa debater no nosso plano de governo essas ideias, tornando essas ideias efetivas, ideias reais, que a gente possa ajudar a nossa população? Denise, a senhora falou sobre a questão da cultura, da arte e do lazer. Cajazeira tem deixado muito a desejar nesse sentido, porque existe jovem muito envolvido na questão do esporte, na cultura, e muitas vezes esse jovem ele é limitado, precisa se deslocar para uma cidade fora, até para se preparar, mas muitas vezes quer um apoio do gestor para ir para fora, para ir para eventos, para campeonato. E existe essa dificuldade, Denise. Muitas vezes o jovem ele tem que próprio, através daquele grupo, se reunir para eles fazer uma rifa, buscar outra alternativa para que eles possam ir. E isso é bastante desmotivador, porque existe políticas voltadas para isso. É preciso a gestão ser pensada e trabalhar, que possam ajudar eles. E outra coisa que a senhora falou super importante, Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. E a questão existe um teatro aqui em Cajazeiras, que foi até reformado recentemente. Verdade, é uma obra, mais uma obra, do governador. Que a gente lutou para conseguir, junto com o poder do Estado, e é um espaço importante para a juventude também. Verdade. E é preciso investir nessa questão, pensar, trabalhar isso. A gente tem várias praças, inclusive a praça onde eu resido no meu bairro é abandonada. É de dar uma dó assim no coração olhando, porque eu me lembro na época da inauguração, muito bonita a praça. Só que hoje você olha e vê uma coisa apagada, esquecida, e que não tem nenhum divertimento da própria comunidade para o jovem. Que esses espaços justamente eram para ser usado, para ser trabalhado, fazer atividades, ter programas voltados para a própria comunidade e os jovens. E a senhora falou também sobre a questão das drogas. A gente vê que muitas vezes isso envolve tudo, trabalho, questão de oportunidade. O jovem acaba não tendo alternativa e a gente sabe o quanto eles são à mercê da própria marginalidade. Pelo fato de não ter alternativa, às vezes acaba entrando nesse meio e a gente vê nos próprios bairros a realidade, como é de fato. Cada vez mais os jovens perdidos nas drogas, e isso eu não culpo nem eles. Às vezes é não ter outras alternativas e acabam entrando. E a violência tem crescido muito grande aqui em Cajazeiras devido a tudo isso. Sem dúvida. E aí, até falando um pouco sobre o esporte, você perguntou, e no estado da Paraíba a gente tem o Bolsa Atleta, que hoje em dia já foi bem mais útil, assim, mais utilizado. Hoje em dia infelizmente, é um programa que diminuiu bastante, mas é um programa que, se a gente for analisar, vários atletas passaram por esse Bolsa Atleta que hoje representam a Paraíba do mundo afora, como Cara de Sapato, que hoje luta no UFC,
a pretinha da maratona que correu a São Silvestre. Então, pode-se pensar até um Bolsa Atleta municipal. Porque, claro, consegue alcançar os sonhos de cajazeirense a participar do esporte e, como Rita disse, até afastar ele de outros mundos. Outra coisa interessante que o governo do estado já teve, que pode ser trazido para a gestão municipal, é o programa Ginásio Cidadão. O programa Ginásio Cidadão, antes, hoje em dia acho que acabou também, mas ele trazia turnos de educação física, e aí tanto manhã e tarde, ou seja, isso acontecia muito em João Pessoa, eu tenho familiares lá e via muito isso. Se o jovem estuda de manhã, à tarde ele consegue praticar um esporte aí, jiu-jitsu, judô, vôlei, futsal, etc. E se ele estuda de tarde, ele consegue participar de manhã. Ou seja, ocupa a cabeça do jovem, isso é também saúde pública. E aí o jovem consegue, à noite, estudar tal, e passar desse meio e conseguir seguir um sonho de ser atleta, ou vice-versa, e sair um pouco desse meio da marginalidade. Isso é um trabalho importante com a juventude, porque a juventude de esporte e lazer, né? É verdade, inclusive, Ícaro, quando a gente esteve gestora da cidade de Cajazeiras, nós apoiamos diversos atletas, inclusive atletas com deficiência física, tiveram esse nosso apoio. A gente quer retornar a dar esse apoio a essas atividades. As nossas praças precisam realmente de uma nova roupagem, de serem reestruturadas. Estive em várias comunidades rurais e as comunidades rurais também nos pedem equipamentos de praça, com academias de saúde, com aqueles equipamentos. Olha, uma ideia de um jovem da Vila Nova, estive lá e o jovem me disse que era muito fácil criar uma área, um espaço para eles, rebaixando o canteiro da Vila Nova 2. Lá na frente tem um espaço ocioso, onde se fizesse uma praça com esses equipamentos. E a gente, ouvindo vocês, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas, né, de Cajazeiras, não só a juventude, mas toda a gente está formulando um plano de governo palpável que possa ser realizado. É uma nova roupagem, é um novo momento e é a hora também da inserção do jovem no governo, trazer o jovem para dentro do governo, não só agora nesse momento pré-campanha e campanha, mas também que o jovem possa fazer parte das nossas secretarias, que eles possam trazer as suas ideias, renovando, né, o governo, porque é brilhante a gente chegar, por exemplo, na zona rural, como eu cheguei lá nos Barreiros, encontrar jovens solicitando espaços também de trabalho na própria comunidade, como estive na zona rural, na Serra da Arara, e lá tem uma fábrica, uma pequena fábrica de calcinhas, e pediam, Rita, cursos de capacitação na área. Quer dizer, a juventude, as famílias reunidas, trabalhando e buscando também o seu ganhar, o seu salário do dia a dia, sem que a prefeitura se torne aquela empresa de favores, mas aquela empresa de prestação de serviço para a comunidade. Quais cursos vocês acham que seriam importantes? Lá fora a gente já tem o IFPB, com capacitação técnica, a gente tem a própria UFCG, temos as escolas técnicas cidadãs integrais do governo do estado, e nosso pensamento, apesar de que o município atende apenas a atenção básica, né, é de trazer para as nossas escolas o período integral para as nossas crianças e jovens, mas também o programa Pro Jovem, que a gente tinha, que era à noite, que a maioria dos nossos jovens trabalham, que a gente pudesse realizar cursos que também fossem do interesse dessa juventude. Quais são esses cursos? Como vocês pensam que pode ser feita essa oferta para essa juventude? Denise, eu acredito que, como eu já falei à senhora no outro questionamento, que a juventude precisa de cursos profissionalizantes, voltado a ele próprio ter seu negócio, que muitos jovens sonham em ter hoje. O auge é o empreendedorismo, né? E muitos jovens aqui em Cajazeiras têm seu negócio, mesmo que pequeno, mas existe essa falta de capacitação para eles. Então,
Eu acho que cursos voltados para a área da manicure, para o empreendedorismo, cursos mais assim, para que o jovem ele venha se sentir ativo, até para favorecer a própria comunidade, como também para ele sair daquele local e buscar trabalho. Claro, e fomenta isso aí, Rita falou, fomenta a economia da cidade. A gente tem vários exemplos aqui de empresas que hoje tomam conta do mercado do Nordeste, que saíram daqui. Posso dar um exemplo, o Armazém Paraíba, que começou aqui em Cajazeiras. Então, o cajazeirense ele tem esse trabalho de empreendedor, e aí é informável haver esses cursos até um curso curto, mas esse incentivo também ao empreendedorismo, inclusive junto a isso a educação financeira, né? Porque isso aí é um problema do Brasil, não só de Cajazeiras. Esse problema a gente vê até na reforma da Previdência, o pessoal não se preparar com sua previdência e ter educação financeira. Isso começa desde cedo, né? Desde os jovens, para quando chegar um período mais velho, tratar a cidade economicamente e a cidade conseguir gerir as pautas mais importantes, né? Segurança, saúde, etc. É verdade. Inclusive, a gente quando sai, eu mesma, a gente sai da faculdade, né, termina o curso, a gente é apenas o profissional, eu da área de saúde, apenas o profissional de saúde, mas a gente não recebe aquela capacitação para ser um empreendedor, para administrar o nosso negócio, o nosso consultório, a nossa clínica, no caso da saúde. Pensando nisso, nós temos os jovens da periferia que têm a dificuldade de participar de um curso superior, pela dificuldade de fazer um preparo melhor. Temos também a mulher, né, que deve ser inserida nesse projeto, a mulher jovem, que deve ser inserida, né, tanto na política como nessas políticas públicas. A parte da saúde, como é que a juventude pensa, já que a saúde é oferecida nas UBS é uma saúde mais voltada para geral, né? Como é que vocês veriam um projeto de gestão da saúde para a juventude? Eu acredito que, relacionado à saúde, Denise, eu acredito que precise haver capacitação com próprios profissionais, porque muitas vezes os profissionais eles não têm capacitação para lidar com esse público, com as demandas, né, que chegam lá. Inclusive, hoje em dia, tem um índice alto em Cajazeira de suicídio, e muitas vezes, tendo esse planejamento da gestão, a própria atenção básica pode ser a porta de entrada desse jovem, porque ainda existe um tabu do jovem de não buscar ajuda. Então, pode ser pensado, Denise, através disso, para esse jovem ser encaminhado para os serviços direcionados de forma correta, porque a partir daquele momento que aquele jovem ele vai buscar ajuda e ele não é direcionado da forma correta, ele muitas vezes desiste no meio do caminho e acaba acontecendo o pior. Então, eu acredito que precisa, sim, haver essa articulação da gestão com os profissionais e envolver também temas relacionados à saúde do jovem, como a própria gravidez na adolescência, precisa ser discutido isso. Muitas vezes as mães adolescentes, quando elas não têm o bebê, elas não têm o apoio, muitas vezes, da própria família e ficam a mercê delas mesmas. Então, tendo essa articulação toda, eu acredito que na saúde precisa-se muito nesse sentido, principalmente nas questões hoje da saúde mental. Na prevenção das doenças da prevenção também das doenças. Né? Verdade. Justamente nesse sentido. Isso aí, claro, trabalhar, conscientizar, né? O jovem, inclusive incluir até as faculdades. Nós, em Cajazeiras, graças também a um trabalho de vocês na época, conseguiram trazer a Universidade Federal da Paraíba de Medicina aqui, e temos também a faculdade particular. Então, também trabalhar nesse sentido, como a gente já comentou várias vezes, de faculdade, de universidade com a prefeitura. É verdade, é muito importante essa parceria com as faculdades e com as universidades e com os cursos técnicos aqui em Cajazeiras. Era uma parceria que a gente tinha na nossa gestão, inclusive a gente tem o curso na Escola Técnica
de informática, né? Meu neto é estudante da escola técnica e eu agradeço muito porque ele é deficiente visual e ele tem um espaço lá que é oferecido onde ele se sente aluno incluído. Então a gente tinha também tem um curso de agrimensura e os alunos da universidade, tanto de Souza como daqui da universidade, não, do IFPB, né? É a universidade hoje, mas dos cursos técnicos, eles participavam ativamente de projetos com bolsas na Secretaria de Planejamento. E nesse sentido, a gente quer dizer a vocês que vamos inserir no nosso plano de governo essas ideias que estão sendo dadas aqui, umas que já existiam e que a gente quer tornar a fazer ativa, né? Porque parou nessa gestão, aí a gente quer fazer com que isso volte a acontecer e ideias novas que vocês estão trazendo, que é muito importante, essa participação da juventude. A juventude precisa ser inserida. Quando a gente fala de carnaval, quando a gente fala de São João, a gente inclui muito a juventude nisso, mas a juventude também tem de ser incluída para debater educação, debater saúde e para fazer educação, saúde, infraestrutura, como estamos fazendo aqui. Nesse momento de pandemia, de dificuldades que a gente está tendo, de se manifestar, de estar junto, como é que vocês estão vivenciando esse momento? Como é que o jovem está vivenciando esse momento de estar distante da escola? Tem gente que está tendo aula à distância. Como é que está sendo o dia a dia de vocês? Isso é um momento delicado, né? Claro. E aí, falando, no caso do meu dia a dia, eu, graças a Deus, consigo ter um pouco mais de educação mesmo, pode dizer assim. Mas a gente, quando vai falar de Cajazeiras, você tem que falar do todo. E, infelizmente, você consegue visualizar muitas escolas que não estavam preparadas para o momento. E aí, é importante, teria sido importante esse preparo desde o início, porque a tecnologia está aí, não tinha nada de inventar a roda. Ou seja, a tecnologia já tinha essa possibilidade. A gente está fazendo uma gravação de live e já deveria ter algumas possibilidades, não, claro, de aula, mas como a gente citou, uma aula de empreendedorismo, da educação financeira, todo esse tratamento de aula virtual. E claro, se fosse nesse período agora, teria uma facilidade muito maior, porque o pessoal já estava acostumado. Então, a educação de Cajazeiras sofre com essa pandemia, porque eu conheço várias pessoas que não estão estudando, a verdade é essa, não estão conseguindo, porque não tem nenhum trabalho enquanto a isso. E acho importante justamente essa políticas públicas que são pensadas para os jovens e no todo, porque inclusive a área de saúde também tem esse trabalho que poderia ser implementado, que é coisa de informática, um prontuário eletrônico, que um pessoal da Vila Nova vai até uma UPA e em outra UPA da cidade chega lá e tem todo o tratamento que a pessoa teve de outro momento que ela foi, etc. Ou seja, o médico também ele fica informado de tudo isso. Isso é informática, isso é uma coisa, nada de inventar roda, como eu disse, é uma coisa tranquila que a prefeitura tem capacidade de fazer e teria amenizado bastante esse período de pandemia, né? É um momento que a gente está vivendo agora que requer bastante cuidado. É um momento assim que a gente só escutava em história, né? Algo tão distante que estamos vivendo que muitas às vezes assim parece que não é real, é uma coisa... E uma nova realidade, né, Denise? Porque a gente teve que se habituar a essa nova realidade, principalmente a questão da educação, as crianças que estudam em escolas municipais, não sei como é que estão tendo aula à distância, mas pelo que eu vejo, existe uma dificuldade por parte da família, porque muitas vezes não sabem, não tem às vezes nenhum aparelho de celular, e até pela questão de o acompanhamento. Então, assim, precisa se pensar agora no novo. Quando tudo isso passar, investir em tecnologia, como o Ícaro disse, achei bastante a ideia dele dessa questão da área da saúde também, até para facilitar o próprio sistema. Então, nessa questão assim, de pensar no novo, ver as dificuldades agora que as famílias estão passando, acredito que muitas crianças vão perder o ano letivo
devido a essa dificuldade da própria família não saber direcionar a criança, porque ninguém estava preparado para viver essa realidade. É verdade, é uma dificuldade imensa, né, que a gente vê, inclusive a juventude buscando ações efetivas para poder amenizar o isolamento, amenizar a distância, o distanciamento que muitas vezes é obrigado a ficar dos seus avós, aos pais que são mais idosos. E eu acredito que a gente vivendo esse novo, a juventude tem muito a contribuir, porque é a juventude que está mais para ter a doença assintomática, embora a gente tenha visto alguns jovens, né, irem a óbito por problemas de Covid, mas são vocês que são os capacitadores nossos, mas é uma troca, né, de ideias, uma troca de informações, de experiências, porque vocês estão bem mais inseridos na rede de internet, no dia a dia de live, de aula à distância, do que talvez os próprios professores e professoras, que têm tido um trabalho grande, um trabalho diferente do que vinha fazendo, né, do que era o dia a dia de cada um. E eu acredito que a juventude tem uma participação importante nesse novo e que deve ser muito bem aproveitada. Essas ideias que vocês estão passando aqui, mas também a participação efetiva de vocês nas redes sociais, educando, participando e promovendo saúde e educação. Sem dúvida. E essa questão, a juventude, ela não precisa, para participar da política, não precisa efetivamente estar no cargo público. Só desse trabalho de analisar um dos candidatos, como a senhora e votar no mais certo na visão de cada um. Então, é importante que o jovem analise... Sou pré-candidata ainda, né? Exato. Mas é importante que o jovem tenha essa consciência de não votar em quem quer que seja por amizade, e realmente por ter esse conjunto de propostas que a gente está comentando aqui. É uma campanha propositiva e não de ataque. Então, isso é importante, isso o jovem tem que analisar e, para, claro, participar efetivamente das políticas públicas da cidade, né? Verdade, Cru. Esse espaço aqui é muito importante para a gente dialogar, até parabenizar a senhora pela iniciativa, porque de fato a juventude de Cajazeiras estava necessitando desse espaço, porque a gente de fato realmente está esquecida, né? Porque o que a gente vê, a realidade é diferente. Então hoje o jovem, ele precisa estar ativo, inserido na política, como o Ícaro disse, nem pela questão de participar efetivamente como emprego, mas participar de uma forma militante, cobrando dos gestores propostas voltadas para ele, até dialogando com sua própria comunidade, contribuindo de forma bastante propositiva. Então eu vejo hoje, as redes sociais é um canal bastante ativo assim, para a gente. Eu particularmente gosto, uso bastante e eu acredito que a campanha vai ser praticamente assim, é um espaço para a gente ver qual candidato vai trazer propostas de acordo com o que a gente quer. Inclusive, os jovens de Cajazeiras, eu sei que o momento agora não é de falar, é de cuidado, mas as festas de Cajazeiras, Denise, têm deixado muito a desejar. Muitos amigos meus falam que, infelizmente, vão porque vão, mas não tem aquele brilho que existia antes no Carnaval de Cajazeiras, que de fato mobilizava a toda a juventude. Eu, por experiência própria, trabalhava em comércio e via quantos jovens vinham para Cajazeiras da região vizinha participar, brincar, se divertir. E hoje o que a gente vê é uma juventude apagada, esquecida e que clama por mudança. Eu quero agradecer você ter falado das festas, dizer que nosso carnaval, nosso São João, a gente tem conversado com as pessoas que fazem essas festas, fazem cultura na nossa cidade, planejando e replanejando essas ações. Não é momento de se falar de festa, a gente está vivendo um momento difícil, mas é necessário que se inclua também, né, no nosso plano de governo, projetos de futuro para essas festas, essas festividades culturais que a gente vivenciou tão bem no passado, aí há 4 anos atrás.
quero dizer a vocês que agradeço demais pela presença de vocês aqui, que é importantíssimo esse diálogo. Nós teremos mais outros diálogos com a juventude, discutindo outras propostas, discutindo outras ações. Ícaro, Rita, para mim é importantíssimo ouvir, porque a gente precisa se renovar, a gente precisa, enquanto pré-candidata, construir um plano de governo que seja a população de Cajazeiras que o faça, que o escreva, escrito a 4 mãos, escrito com a participação popular. E nesse momento a gente deseja à nossa juventude um fim de tarde de boas novas, de esperança, de luta, de garra, de empoderamento, para que a gente possa construir uma Cajazeiras melhor. Boa tarde, meu muito obrigada, e voltamos daqui a pouco para as considerações finais. Quando puder, eu volto. Estamos voltando agora para que os nossos entrevistados possam fazer as suas considerações finais. Eu desde já agradeço a participação, meu muito obrigada. Dizer
ao nosso público do Instagram e do Facebook que nas próximas lives teremos uma interação, uma troca, né, de informações, tanto de vocês como da gente aqui, para que a gente possa interagir de uma forma mais efetiva, respondendo as perguntas também de vocês. Teremos outras lives que serão feitas sempre às quartas-feiras e essa participação de vocês é interessante, é importante, mostra que Cajazeiras está interessada num plano de governo que seja real e que seja renovador para a nossa cidade. Ícaro, Rita, meu muito obrigada por estarem nos oferecendo esse momento de debate, um debate saudável, de propostas, né? A gente não está aqui para fazer críticas, para fazer acusações, é um bate-papo, mostrando como a juventude está pensando. E dessa forma, nós vamos fazer as nossas lives. Muito obrigada a todos e as considerações finais dos nossos entrevistados. Sem dúvida. Queria agradecer primeiramente a Denise pelo convite, a minha amiga Rita por participar conosco. E, por último e não mais importante, o pessoal aí que está assistindo, telespectadores, amigos, agradecer aí todo esse bate-papo, dizer a importância realmente, que a gente comentou aqui, da inserção desse jovem na política. Infelizmente, o jovem se afastou e isso pode ser até causado por essa polarização, né? essa briga de esquerda e direita, esse negócio que não é nem bom a gente comentar muito, e dizer que o que a gente precisa é realmente esse diálogo de governo de Estado, de presidente da República, etc. Porque vamos concentrar no nosso município, não, né? Sem dúvida. Porque é isso que eu queria dizer, quem for trabalhar na prefeitura de João Pessoa, quem o povo escolher para assumir a prefeitura de João Pessoa, vai precisar realmente desse diálogo, que eu acredito muito que você tem esse diálogo com todos os poderes, para conseguir ajudar a cidade de Cajazeiras a se desenvolver economicamente, a crescer como um polo estudantil, e agradecer realmente esse diálogo, foi muito importante, gostei, e queria dizer também que vocês, o que precisarem, a gente está à disposição para ajudar no plano de governo, pós-plano de governo, independente do que for que seja, porque a juventude ela precisa não só, como eu repito, não só com emprego, etc., mas ela precisa ajudar a cidade de Cajazeiras com propostas, com ideias, com diálogo realmente. Então, obrigado pessoal, obrigado Denise, obrigado Rita. Gostaria também de agradecer a Denise por o convite, né, e por esse rico espaço, porque aqui de fato é um lugar de fala, da gente estar debatendo as propostas, a senhora como pré-candidata e futura candidata, e caso os resultados for positivos como prefeita, que a senhora venha ter uma atenção para esse público, Denise, que tanto necessita, o lado social também, como a gente já discutiu, e convidar os jovens de Cajazeiras a justamente a estar dialogando, buscando de fato a gente está colocando propostas justamente para ser pensado, e quero agradecer. Eu quero fechar dizendo que a gente debateu aqui com um jovem de classe média, né, de uma família aqui de Cajazeiras, e uma jovem batalhadora, lutadora, que vem dos movimentos sociais. Rita se formou em serviço social com muito esforço da sua família. Rita é uma menina que mora na periferia de nossa cidade e hoje está mostrando aqui a Cajazeiras que lutar, que estudar, ser mulher empoderada é bastante gratificante para nós que te conhecemos, Rita. E você também, que é de uma família que eu admiro muito, de pessoas que são capacitadas para o negócio, para o empreendedorismo. Muito obrigada à cidade de Cajazeiras, à juventude de Cajazeiras, por ter nos assistido nesse momento. Um abraço e até a próxima.